Olá, que tal? Olá, que tal? Bem-vindos! Tudo bom, pessoal? Boa, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão bem nessa segunda-feira cinzenta? Nessa segunda-feira cinzenta, num clima de mistério. Aliás, tá propício! Uma coisa meio, né, dark times, assim, digamos. Tá Mas estamos aqui no... Tá propício pro tema de hoje. Sim, Hoje a gente vai bater um papo sobre uma série. muito inspirada por... Muita gente gostou do trailer quando ele saiu. Na verdade, os primeiros teasers, né? Eu gostei. Estavam bem, tipo assim... o que vai ser essa série? E a gente tava, tipo... Vai ser uma mistureba de Elite. Elite vai ser uma mistureba de Gossip Girl com Rebelde, com qual que é a outra série do... Com Riverdale. Enfim, nós vamos falar disso. Sim, a gente vai falar de Elite. Elite, a produção série espanhola da Netflix. Com cara de mexicana. Um cara de mexicano. Parece mexicano, se você acredita que é mexicana, mas não é mexicana. Não é. É espanhola, a gente já começa daí. É a segunda série, né, que eles fazem. Sim, a segunda série. Casa de Papel. Casa de Papel. E agora temos Elite. E surfando nessa onda veio Elite. Então vamos começar do começo do que se trata. Sim. Elite. Você falar qual é o enredo de Elite, vocês vão começar a falar assim, mas isso é X, isso é Y, isso é Z. E sim, Elite é um colado de um monte de séries. Eu enxergava assim assustadoramente elementos de quatro. É a famosa colada. O que você enxergou ali, assim, tipo, na lata, assim, você olhava e você via? Primeiro que, né, a audácia deles roubarem o troféu de How to Get Away with Murder, que é tipo, muito... Assim, beleza, a trama ser de assassinato e tal, eu já lembrava essa série, mas, roubar o troféu foi muita coisa. Segundo, os uniformes são gêmeos siameses, uniforme de Rebelde, então iguais. Você já tem ali segunda série. Se é pra entrar dentro dessa seara de séries e novelas e afins, adolescentes, uniformes e gravatinha, é impossível não reconhecer o rico e o pobre de Gossip Girl. Sim. É impossível. Se você não reconheceu, querido, você precisa assistir Gossip Girl. Você precisa ter... Que é um hino de uma série. Você precisa ter um conhecimento de séries teen, séries pop. Se você quer ver série teen, você tem que ter DLC, Dawson's Creek e Gossip Girl no seu portfólio. Sim. No mínimo. E todas as que estão na Netflix, né? Exato. A maioria, pelo menos, né? Então você tem que assistir elas. Então tá ali, óbvio, gritante. Bebeu muito na fonte de Riverdale. Sim. Você vê que tem muito da coisa do mistério, de jornadas, personagens com suas tramas e seus mistérios e muita libido envolvida. E é óbvio, você percebe que chupinhou descaradamente o formato e a dinâmica. Isso foi feito muito no trabalho de edição de Big Little Lies. Sim. É exatamente o mesmo. A mesma coisa. É igual, assim, sabe? Cadeirinha, pessoas falando com cara de cínica ou chorando. É idêntico. Gente rica reage em interrogatório, tudo igual, pelo jeito, né? E o bacana também é porque a própria Elite, ele não se prendeu, que nem Big Little Lies, de quem morreu, quem matou. Ele tava mais preocupado em fazer as suas tramas acontecerem. Que, inclusive, pra mim, no primeiro episódio, eu nem lembrava que alguém tinha morrido. Porque eu tava tão entretido com a trama e com a história deles, assim, que é uma coisa bem cativante pra mim. Então eu falava, alguém morreu, né? Aí quando foi a câmera foi, tipo, no zoom, assim, pra mostrar a cara do morto ou da morta, eu falei, nossa, é verdade, aquela que morreu, né? Então, e aí acabou o episódio, mas, tipo, foi bem legal, porque, tipo, ele me prendeu completamente, assim, bem desde o começo. Então, nós vamos tentar avisar quando os spoilers vão começar. Isso é importante. É uma série de mistério. É uma série que o plot dela é um tanto quanto simples. A história começa quando uma escola desmorona. A gente não vai ver esse momento. E 3 alunos que estavam ali naquela escola, eles são agraciados com uma bolsa de estudos para uma escola muito rica, uma escola de elite. De elite, é ótimo. Inclusive, pra mim, a escola se chama Elite, mas é uma coisa que você não fica muito associando, né? Porque não tem em muitos lugares, assim, tipo, que nem nas outras escolas que é tipo Riverdale High. Não tem essa. Tem o E lá. E é isso. Então eles vão, esses três jovens pobres, para essa escola de gente muito rica. E aí, como qualquer
filme, série, livro, ficção que você já viu, gente pobre com gente rica junto, vai gerar conflito, Dá sabe? uma explosãozinha. Bem-vindos ao conflito de classes. O século XXI segue firme e forte com esse tema. Firme e forte. A ficção gosta do conflito de classes. Marx estava certo, minha gente. Sim. A luta de classes está lá, mas, enfim. E aí, dentro dessa dinâmica de encontrar gente rica, gente pobre, personalidades distintas, acontece um assassinato. E a gente vai passar os 8 episódios vendo como tudo chegou no momento do assassinato. É uma trama de assassinato básica, nada de muito novo. Só que é um bando de adolescentes, não tem ninguém muito adulto envolvido nessa trama. Então, é isso. Então, quando você tem junto um bando de adolescentes, o que você tem? Pegação. Pegação. Teta. Bunda. Bunda. Teta. Bunda. Pegação. Drama. Dramão. E é Algumas isso. drogas. Algumas drogas, pouco rock and roll. E é isso. É só isso, não é nenhuma... É uma série que, assim, a sensação que eu tive assistindo Elite, isso não é demérito nenhum, tá, gente? Nem tudo é meme aqui no mundo, nem tudo é um primor de séries, na minha opinião. Sim. Você pode fazer uma série simplesmente honesta, e eu acho que Elite é uma série honesta. Ela não tenta ser mais do que ela é. Não. Ela se vende de um jeito Ela e você foi vê lá, exatamente que ela vai ser isso. Ela foi lá, ela fez um grande catado de coisas de sucesso de outras séries. Ela foi lá, pegou uma trama que é extremamente óbvia, ela não é nada demais. Ela foi lá, fez um grande catado de tema, nós vamos passar tema por tema. E é isso, e ela pegou e aproveitou, óbvio, e surfou muito bem no sucesso estrondoso de La Casa de Papel. Sim. Então, para isso, eles pegaram 3 atores da série. Por falta de 3. 3 pessoas. Se você não assistiu A Casa de Papel, não faz a menor diferença na sua vida. Se você assistiu, você vai ficar olhando pra cara do Christian, da Marina e do Nano e vai ficar, em algum momento, associando ao trabalho deles anterior, porque não são atores que a gente acompanhe com... Sim, que tem uma gana, né? São atores novatos, mesmo os mais experientes ali, não é gente que a gente acompanha. E que também não são tão bons, né? Não, nada é tão bom. Não espero nada tipo, muito elaborado. É bem CW, é bem Warner, assim. É CW em espanhol. É CW em espanhol totalmente. Sim. Aliás, essa é uma questão, antes da gente entrar nas nuances. A língua é uma série em espanhol. Quando eu coloquei pra assistir, a Netflix automaticamente me colocou em português. Sim. Pra você colocou? Pra mim foi dublada em inglês. Então lembra, quando você for assistir, não vai no automático. Pensa no que você quer. No que você quer. Eu, particularmente, acho que sempre... não estou desmerecendo o trabalho de dubladores. Acho que dubladores fazem um trabalho excelente, fundamental para a difusão de cultura. Mas, se você tem a possibilidade de assistir no idioma original, assista. Porque... tem nuances de voz, tem nuances de expressão que só a língua original tem. E especialmente séries em espanhol tem uma coisa que, por ser uma língua que nos é próxima, mas não é igual, você consegue notar que as pessoas falam um pouquinho mais aceleradinho. Então, assim, o som dela é diferente nos ouvidos. Isso é importante. Eu, pelo menos, acho muito importante ouvir ao máximo o som original da série. E é legal também escutar uma produção que é diferente um pouco do inglês. Você também, não que você vai, nossa, vou aprender Você não vai sair espanhol daqui e vai pra Buenos Aires. Mas pelo menos também você, né, dá uma mudada, né? E o sotaque deles é bem, assim, como é uma série que foi vendida pra... tá na Netflix, a Netflix tá em vários países, eu acho que também eles pegaram e deram uma... acalmada na voz. Assim, sim. né? Porque tem apenas o próprio reality show que a Netflix tirou na mesma semana, que é o Made in México. Ele é bem ao contrário. Eles falam o espanhol muito rápido e às vezes você fica confuso na legenda. Então, acho que o Elite, o grande sacada é que eles pegaram, e até mesmo como em inglês, eles deram uma acalmada pra você conseguir depois fazer a dublagem também das pessoas. É nitidamente uma produção pensada em atingir mercado. É uma produção que está claro que foi feita para dar audiência e para atingir mercados estrangeiros. Sim.
E eu acho isso extremamente válido, tá? Vamos lembrar disso. É o próprio padrão de negócio da Netflix estarem com maior quantidade de mercados possíveis. Ou vocês acham que o universo da distopia de 3% tem muito a ver com a nossa cultura? Não tem, querida. Aquilo ali é neutro, não é à toa. E não à toa, aliás, vale destacar que Elite é espanhol, mas em raros momentos isso é explicitado. Sim. Isso fica claro, principalmente quando se fala em dinheiro. Porque aí você ouve eles falando em euros. Sim. Aí quando se fala em euros, você entende. Ok, nós não estamos na América Latina. Nós estamos na Europa, logo nós estamos na Espanha. É nesse momento que fica assim muito claro. Mas eles não ambientam numa cidade, num estado, em nada, numa província, em nada. É espanhol. Sei lá, eles estão falando espanhol. Eles estão falando em português, falando em inglês. Exato, não tem uma cidade específica, não tem isso não. É pra deixar o mais vago possível. Assim como você, meu amiguinho, que assistiu 3%, você reconhece aquelas milhões de locações que são em São Paulo. Sim. Mas 3% não se passa em São Paulo. Sequer se passa em Brasil. Se passa numa distopia, uma coisa genérica. Então lembra disso, tá? Dito isso, nós vamos embarcar nos spoilers. Sim, alguns spoilers aí pra vocês, porque a trama ela é muito complexa, os personagens têm umas relações bem malucas, e elas vão se desenvolvendo ao longo da temporada de um jeito que, olha, tem algumas cenas que você fica tipo... Meu Deus, o que tá acontecendo? E, tipo, é muito bom. Eu acho que vale um dos motivos que a série é muito boa é porque ela tem esse, tipo... Essa vontade de jogar a coisa pro alto, o famoso hit the fan que eles falam, que é traduzido o merda no ventilador. E assim, eles não tem pelo menos uns 3 episódios que você fala, eu não acredito que eles falaram isso. Sim. Porque é tipo uma coisa meio surreal, assim, de umas tramas que são até um pouco pesadas, se você for pensar. Para adolescentes são mesmo. São. Então vamos começar, eu vou passar personagem por personagem, e aí a gente vai conversando. Eu vou até anotar, gente, porque é tanto personagem. Como qualquer série que tem muito mistério, é preciso ter bastante personagem. E é uma série com mistério, bastante personagens numa escola. Então vamos separar, começando pelo segmento pobre. Quem é o segmento pobre da história? E aí a gente vai passar a pensar por alto os problemas, os dramas malhação. Sabe Malhação? Cada um tem o seu draminha, eles têm também. É exatamente isso. Então nós vamos passar cada um pelo seu draminha. Começando pelo núcleo pobre da história. O Samuel é o principal, digamos. Mocinho, insuportavelmente chato como um bom mocinho. Ele é bem arquétipo de mocinho. Ele se importa mais com os outros do que ele mesmo. Ele não tem defeitos. Ele tem uma cara de mocinho que ele faz uma coisa meio cachorro abandonado, assim, né? Tipo, eu sempre quero. Ele é a figura mesmo que foi feita lá na aula de roteiro, que se aprende, que ele é o mocinho. Sim, ele não independente de qualquer coisa. O conflito do Samuel são os conflitos dos outros e a sua emoção. Sim. Samuel é o personagem com menos conflito pessoal. Com um bom mocinho. Sim, ele tá ali só pra a emoção dele, o coração dele amarrar. O enorme coração dele amarrar o todo. Mas ele não é. Fazer o certo, e ser bonzinho, e dar o exemplo. E também meio que contrasta com a outra, contrasta com o irmão dele. O Nano. Que também não chega a ser um personagem do mal, não é um vilão, não. Mas ele também não é um bad boy. Engraçado, porque ele tem todas as características de vilão, de ser o anti-herói, de ser o bad boy, mas ele não é nenhuma dessas coisas. Não. Na verdade, tem uma pessoa que é vilão, mas ela passa tão batida no todo que ela nem tem um vilão, assim. Ela não tem aquela pessoa assim, do mal. Você fala do mal. Essa aqui, sabe? A vilã, ela não tem uma Paola Bracho. Senti falta de uma Paola Bracho, uma Maria do Bairro, assim, um pouco mais... Soraya Montenegro. Uma Soraya Montenegro, não tem. Então ele tem o Nano, que é o irmão dele, que é traficante... Não é traficante, minto. É bandido, esteve preso e recentemente foi solto. Só que ele deve grana para os caras que garantiram a vida dele dentro da cadeia. Então... para isso, ele precisa seguir sendo mal, vamos dizer assim, seguindo sendo bandido
Só que ele, ao mesmo tempo, ele é um tanto... Ele é um egoísta do núcleo. Ele pensa o tempo todo em si. Ele não hesita em foder a vida do próprio irmão, por exemplo. São os momentos que Nano te irritam. Então esses são os dois irmãos. Além disso, nós temos Nádia. Nádia é maravilhosa. Maravilhosa. A atriz é muito boa, a atriz é sensacional. E a personagem dela é uma das mais, assim, complexas. Ela é palestina, ela tem toda a questão da família dela e as questões de religião. Então joga as questões que a religião dela enxerga em relação a comportamento, a relacionamentos, a homoafetividade, a saúde, os costumes. É o contraste ali escandaloso entre o ser um adolescente do século XXI e ser um adolescente do século XXI palestino. E eu acho que meio que você lembra também que eles estão na Europa, porque talvez aqui no Brasil a gente não tenha tanto contato, mas lá é muito forte essa presença de você ser um refugiado, você ser uma pessoa que está embarcando num novo país, que na verdade é a Europa, né? Não chega a ser um país, mas eu acho que lá tem muito mais uma presença, uma coisa um pouco mais forte do que aqui. Né? Vale lembrar, puxa só a linha de geografia aqui para a memória, a Península Ibérica, que é onde estão Portugal e Espanha, está extremamente colada com o norte da África. Então aqui a gente tem o Egito, aqui a gente tem Marrocos. Então o norte tem essa influência moura do norte na cultura espanhola. A gente sabe disso. Se você não sabe dessa influência, vai ler Otelo, aí você vai reconhecer essa influência. Shakespeare já escrevia sobre. Então tem toda uma influência ali. E a Nádia é isso, ela representa essa miscigenação entre cultura europeia e cultura africana, de origem muçulmana. Então tem valores século XXI, valores um tanto quanto mais antiquados, que ela se questiona o tempo todo. Então essa é a Nádia. Nádia tem um irmão, a maior sobrancelha da série, junto com a sobrancelha do Samu, Omar lindo. Omar é um combo, né? Um combo de minorias, porque o Omar, ele é muçulmano, ele é traficante e ele é gay. Ele é só o sorriso da pessoa. Ele é tipo Ele é o sonho de consumo de 9 entre 10 espectadores dessa série. Ele é uma graça, ele é porque lindo, ele é fofíssimo, ele é fofo. Ele é gente boa, na verdade ele é um personagem também um pouco mais desenvolvido, mas pelo fato que, tipo, ele tem tudo isso que o André falou, que a Nádia tem, só que para o Omar é muito mais desenvolvido, porque a Nádia não tem relações com ninguém. Quem tem é ele. Então ele, além de ter essas relações, ele ainda tenta ainda assim, meio que se descobrir como uma pessoa homossexual, e isso é muito complicado. Ele ainda tem um coração, que a Nádia trocou por uma calculadora. A Nádia é inteligentíssima, o objetivo dela é ser o número 1 da escola, e é isso o papel dela. E eu acho legal também que a série mostra que eles não são muito chegados, né? Eles são irmãos, eles estão na mesma idade, mais ou menos, mas eles até falam em algum episódio assim, a gente não conversa muito, mas acho que a gente tem que se ajudar. E aí meio que lá na frente você acaba vendo por que eles são desse jeito, né? A criação, etc. Eu acho que assim, eles fazem obviamente os assuntos deles não são tão aprofundados. Tem toda uma questão nos primeiros episódios sobre ela usar o como que é o nome do véu? Jihad. Que assim, beleza, ela acontece, ela é muito importante, eu acho, de ser contada, mas assim, tipo, fica elas por elas, porque ela acaba não usando na escola, porque toda a questão ela não pode usar acessórios na escola. Só que aí, tipo, como ela mesma fala, todos os alunos ricos usam qualquer coisa e ela não pode usar um véu. É a intolerância religiosa pura e simples. Só que aí, tipo, meio que depois lá na frente, eles meio que perdem essa história, porque o pai fala beleza, ela fala beleza também, e aí você fica tipo, mas então, né, religião, né? Então eu acho que ele tem essas questões que eles se aprofundam, até que ok, mas chega no determinado momento que para a trama rolar e acontecer, ela meio que dá uma acelerada e esquece. Então assim, ela, como a gente falou, ela é uma série teen, ela não se aprofunda muito nas coisas, mas ela tem coisas importantes. Sim. Isso é muito legal. E aí o terceiro dos pobres, vamos dizer assim, não, pobres, não tem outro termo,
que vão pra escola. O primeiro é o Samuel, irmão do Nano. O segundo é a Nádia, irmã do Omar. O terceiro é o Christian. É o Christian. Também, se você assistiu La Casa de Papel, a cara dele vai ficar gritando na sua frente. Mas aqui ele faz o Christian, que é um... Como é que eu vou dizer? Sem ofender? Ele é muito daquela pessoa de garganta, assim, sabe? Ele gosta de tirar sempre uma vantagem. Ele gosta sempre de, tipo, ser ou engraçadão, ou fodão. Ele quer ser famoso, ele não tem muito cérebro, ele tem muito corpo, é isso. Ele é basicamente uma versão, ele é que nem o How to Get Away with Murder, ele é que nem o Asher, só que o Asher ele foi muito mais bem desenvolvido do que o Christian. Sim, até porque, vamos lembrar, gente, são só 8 episódios. Sim, Você vai ver que tem mais personagens do que episódios. É verdade. Mas acho que a história, toda a trama do Christian ela é bem... Assim, ele é um episódio, ele é um personagem que a gente chama de personagem coringa pra mim. Porque ele tá sempre circulando na trama, ele não tem um desenvolvimento muito grande, em termos de, tipo, ele começa do mesmo jeito, meio que ele começa, ele termina. Sim. Só que, tipo, ele tá sempre lá, envolvido nas tramas, envolvido com os personagens principais, porque eu acho que acaba todo mundo sendo principal. Ele tá lá, ele tá sempre participando e ele é um personagem que vai movimentar na história. Ele serve pra isso. Ele é um coringão. Essa é a função dele ali na trama, é pra movimentar. Ele faz pontes entre personagens para fazer com que a história principal, que é como chegamos no assassinato da personagem X, aconteça e como se desvenda o crime. É isso, esse é muito do papel dele. Sim. Então, e assim a gente encerra os pobres. Sim, a ala pobrinha. E agora a gente vai entrar nos ricos. Sim. Começando por ela, Marina. Maravilhosa. Marina, rica das ricas, ela também vem de La Casa de Papel. E engraçado, eu não sei quem é ela. Eu assisti Casa de Papel, mas eu não sei quem é ela. Não te tocou? É assim, tipo, na série, por causa do cabelo, que era um ruivo bem grande, assim, e eu consigo identificar ela agora em outras produções, mas na Casa de Papel eu não lembro quem é ela. Eu não assisti. Então, é aquela coisa, a atriz é muito boa, eu gostei muito da atuação dela. Ela me lembrou muito Marina Rui Barbosa. Assim, em termos de fisicamente e em termos de atuação também. Então você não pode falar que ela é muito boa e lembrar Marina Rui Barbosa. Isso aí é um contrassenso. Mas ela é Oi, boa. Vitor, que saudade. Mas ela é boa, não, assim. A Marina Rui Barbosa? Não, a que faz a atriz. A Marina. Como que ela chama? Ela chama, o dela eu anotei. É uma das poucas que eu anotei. Maria Pedraza. Maria Pedraza, você tá de parabéns. Assim, já pode deixar outras atrizes também fazerem série na Netflix, mas você tá muito boa. Ela é rica, e aí ela é a menina rebelde dentro desse universo dos ricos, que as pessoas a chamam de hippie, não tem porra nenhuma de hippie. E ela tem uma bagagem emocional, que além do conflito com a família, ela é a personagem soropositiva. Sim. Essa, na verdade, não chega nem em ser um spoiler, é uma coisa que você já descobre bem, tipo, logo na trama. Mas, assim, eu acho que só deles pincelarem nessa situação, porque, tipo, a gente nunca vê um hétero sendo positivo. Normalmente é um homem, normalmente ele é gay, e a gente vê uma pessoa, uma personagem do sexo feminino, e que se infectou de um jeito, assim, banal, né? Foi uma transa que ela teve com um cara, e aí ela pegou, assim, e eu acho também que a série meio que teve não de serviço, mas tem algumas informações que eles passaram lá que não é bem real. Tipo, não é como acontece hoje em dia. Tipo, toda a questão de dela não ter, o vírus dela não é indetectável. Indetectável. É indetectável, tipo, não sei se funciona bem assim. Não, funciona exatamente assim. Sim. Tá certo. Não, isso tá certo. Isso eu fui pesquisar. Isso tá certinho. Aqui eu vou te corrigir. A série é bem fiel ao que é o ser soropositivo. Eu acho que, assim, ela é uma pessoa como qualquer soropositivo que tome medicações regularmente. Você não transmite. Médicos, infectologistas falam que você, soropositivo e indetectável, as chances de você transmitir a doença são menores do que gente que não se testa. E é o caso dela, tanto que ela comete os seus deslizes de transar sem camisinha e burra, e não tem nada a ver com HIV. Burra, querida, porque tem outras 415 DSTs, tem gravidez indesejada, enfim, tem um monte de questões, Marina. Não seja burra, ela é burra, ela é impulsiva, ela é chata, ela é cagona, ela faz muita cagada. A Marina, tipo, eu acho que ela é uma boa definição de ser uma
personagem, porque ela também não é a mocinha, mas ela é a mocinha. Ela é a mocinha. E aí, tipo, você vê, porque na verdade eu fiquei com esse negócio na cabeça, porque, tipo, na hora que ela transa com um personagem X, que ela vai lá e a Marina fica grávida, então já começa por aí. Dei um spoiler aqui, então eu fiquei pensando, tipo, quando eu falei do serviço era isso, porque obviamente não vê com o personagem tirando a camisinha, falando, olha, vamos. Porque normalmente na novela, Malhação, ou até mesmo na novela da Globo, tem meio aquela coisa meio de serviço social. Ser educativo. Falar, olha, vamos colocar uma camisinha, porque a gente... Mas eu acho que não era o propósito. Eu acho que, tanto que, assim, não só não coloca, como ela não... Eu acho que é parte do ser a Marina, ela é tão desajuizada que ela... foda-se. Ela é uma pessoa que age extremamente por impulso, extremamente na emoção, no calor do momento. E isso vai gerar consequências. E uma das consequências nós vamos dar um spoiler agora. O spoiler... Tá? É o spoiler, ok? Spoiler. Ela é assassinada. Ela morreu. Ela é a pessoa que morre. A mocinha é a pessoa que morre. Então, assim, é fruto dessa inconsequência. Não tô culpando ela por ter sido assassinada, tá, gente? Ninguém tem culpa de ser assassinado. Culpado é quem mata. Sim. Mas é a inconsequência do que das ações dela levaram ela até lá. Sim. Então a Marina, ela é uma mocinha impulsiva ao extremo, assim. Ela não pensa nos atos dela, ela tem interesse em A e vai lá e pega B, ela não pensa no que pode acontecer com ela, com a família dela, com os amigos dela, com nada. Ela age em torno dela, e dela e da pele dela. Eu não diria nem que ela é egoísta como o Nano é. Ela é imatura. Ela é imatura, ela faz. Depois ela vai pensar, ela vai ver o que acontece disso. Só que pro egoísmo dela, pra essa impulsividade, pra essa imaturidade dela acontecer, ela tem alguém que é extremamente protetor em torno dela e que pra mim é, dentro dessa trama, um dos melhores personagens, que é o irmão dela. Sim. Guzmán é irmão adotivo dela. É uma coisa que eles frisaram muito na série, mas você vê que depois não tem muito a ver, né? Eu acho que eles só frisaram a questão da adoção só pra justificar eles estarem na mesma escola. Sim. Na mesma sala. Na mesma sala. Só porque isso, porque eles não são gêmeos e eles estudam na mesma sala de aula. E assim, é nítido que ele aparenta ser um pouquinho mais velho do que ela. E aí eles, pra justificar isso, ele é adotado, e ele não tem uma data de aniversário exata. E assim, por ele ser adotado e vir de uma família com problemas com drogas, ele é extremamente protetor com essa família, com o conceito do que é a família dele. Veio de uma família pobre, que morreu por overdose, então, e de repente ele tá numa família rica, que tem tudo do bom e do melhor, e ele faz o possível e o impossível para manter essa família estável. E quando eu digo possível e impossível, ele faz coisas boas e coisas nem tão boas assim. Sim. Quando a série começa, você fala, ele vai ser o vilão. Ele vai ser um vilãozão. Você abraça o conceito. E ele não é. Ele vai ter uma trama ali extremamente emotiva, porque nós vamos falar daqui a pouco, na hora que a gente apresentar a personagem seguinte, que envolve os sentimentos dele. Você vai vendo que por trás desse homem mau bate um coração. Eu acho assim, porque ele começa muito unilateral. Assim. Ele vai ser tipo, não, porque eu não gosto dos novatos, não gosto dos pobres, etc. E aí eu vou fazer uma aposta e vou conquistar a menina, a Nádia. E aí você vê, nossa, mas ele vai por esse caminho, coisa chata, né? Coisa mais batida. A gente já viu em 400 mil comédias românticas, em várias séries, em várias coisas, novelas. Aí você vê que não, tipo, beleza, você entende por que ele tá fazendo isso, você entende como que a coisa vai chegar, mas ela nunca vai para aquele caminho tradicional e clichê. Ela acontece. Você entende, assim, quando começa a trama dele, e aí vamos apresentar a próxima personagem, que pra mim, é a personagem pior aproveitada da série, Lucrécia. Lucrécia, vulgo Lu. A Lu, primeiro, gente, é uma personagem que chama Lucrécia. Sim, mais espanhol que isso não tem. Lucrécia, e ela é a vilãzinha, ela é o mais próximo que tem de um vilão dentro da trama. Então, quando você conhece a Lucrécia, a Lu, e ela tem um relacionamento com o Guzmán, você fala, aqui é o núcleo do mal.
Aqui é aquela coisa de dar risada, e etc. Que você fala, nossa, ela vai botar pra quebrar, ela vai foder com todo mundo. Ela faz isso? Às vezes ela faz isso. Às vezes. Mas normalmente ela se fode também muito na trama. Então você fala, meu, por que você tá fazendo isso? Então ela, no final das contas, tipo... Ela é aquela vilã meio que tá em aprendizado, assim, ela sabe? não tem... É uma vilãzinha malhação, que como eles estão precisando fazer, tipo, a novela é à tarde, ela não pode fazer uma filha da putagem tão grande, uma mas ela chantagem sem faz. vergonha, uma chantagem que no fundo tem bom coração. E no final, tipo, meu, é uma coisa, tipo, ela tem um arco, assim, que eu acho bem bacana, porque ela tenta chantagear um professor, e você sempre acha que ele vai pro clichê, que ela vai transar com o cara, e aí não, o cara tipo, só quer ter um filho. Só quer ter um filho, E ela só quer... Nem a gente. Nem a gente. Não superamos Marina, tadinha, rica Marina. E aí, tipo, você vê que ela também quer, tipo, ser muito, tipo, ser a melhor. E ela não precisa ser a melhor, porque ela já tem muita coisa. Ela é uma grande... Ela só é vilã porque ela tem sérios problemas de autoimagem. Sim, e ela é uma pessoa bonita. Ela é bonita e tal, mas como ela tem problemas de autoimagem, então ela tende a se enxergar como alguém mais gorda do que é, como alguém menos inteligente do que é. Então ela, por causa disso, ela é extremamente competitiva por ser a melhor e ela se sente ameaçada quando entra a Nádia, que pode roubar o posto de número 1 dela. Então ela cria uma vingança, um plano malévolo junto com o Guzmán, o namorado, pra ele tirar a virgindade da Nádia. E aí que ele mostra que ele tem um coração, porque ele começa esse plano e com uma boa trama clichê, ele amolece. Ele mostra que ele tem um coração. Então, e aí, ok, chegamos aqui. Quem tá faltando? O meu trio favorito. A dupla do pop. Não, tá faltando 4 pessoas. Vamos falar primeiro uma, e depois a duplinha do pop. É que eu sempre esqueço desse rapaz, que eu falei pra você. Eu acho o Ander é o filho da diretora. Que eles não são totalmente ricos. Ele não é rico, ele não é dos bolsistas, mas ele sabe, todo mundo que estudou em colégio particular sabe que o colégio tem vantagens para filhos de professores, filhos de diretores. Eu mesmo estudei com filhos de vários dos meus professores. E ele é isso. Então ele não é uma pessoa que ele não pode ter falhas por ele ser o filho da diretora. Ele não pode cometer, mas ele tem falhas, porque ele é amigo do Guzmán, então ele quer se envolver com o grupinho lá das pessoas que têm dinheiro. Exato. Ele vai se envolver com drogas, e depois, quando ele se envolve com drogas, ele ainda se envolve com o Omar. Com o seu próprio traficante. Olha que história romântica, o maconheiro e o traficante. Eu acho que não é bem maconha que eles usam, não. Ou eles usam. Eles fumam. É verdade. Tá precisando conhecer mais de drogas. É verdade. Eu sou mocinho. Ele é maconha, ele fuma. Eles usam outras coisas também. Sim. Mas eles usam muita maconha. Porque ele fuma. Então, e aí linka os dois mundos, né? Uma das tramas que linka é essa. É o Ander e o Omar, que aí lembra que a gente falou do Omar, irmão da Nádia, gay, traficante, vai traficar pra ele, eles se envolvem, o Christian que apresenta eles. Sim. Enfim, é isso, essa é a trama dele, é uma trama bonitinha. Na trama de aceitação, né? Eu gosto muito da história do Omar e do Ander, como ela se constrói. Eu gosto mesmo, eu fiquei assim, eu achei bacana, é um Romeu e Julieta gay, com drogas. E ricos, e pobres. É isso, não são todo mundo rico. É um Romeu e Julieta gay. Sabe, é isso. As famílias não deixam, em tese, assim. Então é basicamente isso. Aí a gente vai entrar no casalzinho real. No casal real oficial, o poliamor, né? Porque aquilo lá tem uns hormônios, assim, você não entende. Meu casal favorito, é a melhor coisa da série pra mim. Aqui a gente tá falando da Marquezinha, Carla, e do namoradinho dela, o Paulo. Eles são um casal perfeito, impecável, bonitinho desde sempre. Ela é filha de uma marquesa, o pai dela é sócio do pai do Guzmán e da Marina. E ela tem esse namorinho impecável com o Guzmán, que é filho com o Guzmán, com o Polo, que é filho de um casal lésbico. Sim, são duas CEOs muito poderosas. E assim, é tudo tão perfeito, mas tão perfeito, que entediou. Ficou boring, ficou chato. O que a gente pode fazer para desentediar esse rolê? Vamos pegar aquele boy gostoso ali, pobre? Vamos! Tá! Que feito. E aí, quando pega o Christian,
pra mim, é uma das coisas mais divertidas, porque forma um triângulo ali de... amoroso, sexual. Assim, não é... Originalmente a ideia é Carla pegar Christian e o Polo assistir. Só que a coisa vai ganhando nuances, e o hétero vira bi, e a coisa fica mais liberal, e todo mundo pega todo mundo. E eu gosto muito da trama do Polo. Eu acho assim, ele é um coadjuvante, dentro desse todo, assim. Mas eu acho muito divertido ver como ele vai da pessoa que cede pra Marina... para alguém que vai botando as suas vontades pra fora. E quando ele bota as vontades pra fora, ele descobre a sexualidade dele, que é maior do que... Aquela cena dele olhando pra bunda do Christian é maravilhosa. Sim, é muito bom, porque tipo, ele é uma fase meio de descoberta, assim, de ambos os lados, porque a Carla também acaba conhecendo coisas que ela também não tem com o namorado. Então eu acho assim, que é uma trama que é um pouquinho avulsa da trama principal, mas lá na frente você vai entendendo as coisas, como que elas funcionam. Elas vão se conectando. Elas vão se conectando com a trama principal, aí você vai entendendo. E eu acho assim, que dos personagens que começam na história, nos primeiros episódios, esses três, o Polo, a Carla e o Christian, eles têm uma estrutura narrativa muito boa, porque eles mudam completamente de como eles começaram. Né? Sem dar muito spoiler, sem dar muito nada, eu acho que eles começam de um jeito e terminam de outro. Especialmente assim, o Polo e a Carla. Porque aí a gente entra também, meio que já avançando na própria história da série, a gente tem uma trama de roubo muito boa também. Então, além da investigação, a gente tem a trama de roubo de uns relógios, que dá uma movimentada nos capítulos finais. O que acontece com os relógios, né? Vamos lá tentar ganhar uma graninha com o relógio, só que olha que maravilha, uma coisa que o João Manuel Carneiro nunca ia pensar. Né? Tem um pendrive dentro do relógio. Essa é uma coisa muito fantástica. E se você já ligou a B, você sabe quem roubou, porque é quem rouba. Sim. Não é nada profundo, gente. Então quem rouba, roubou. E é muito engraçado, porque tipo, nossa, eu nunca ia conseguir prestar atenção naquela senha do cofre. Eu prestei. E eu nunca ia conseguir prestar atenção na senha do alarme. Porque a menina digitou tão rápido que eu falei, nossa, calma, eu tenho uma cena nas duas vezes. Falei, não, ela digitou, certo? Digitou. E aí é isso, aí a trama meio que elas vão se conectando, porque aí todo mundo tá envolvido nessa trama da roubo dos relógios, que aí eles têm uma história que você precisa, tipo, se o pendrive vazar, vai todo mundo pra cadeia. E aí meio que, tipo, o relógio, a trama não vaza, mas a galera vai pra cadeia. Sim. E é muito legal, porque tipo, você vai vendo como os personagens vão se mostrando as suas verdadeiras caras, na verdade. Porque, tipo, tem muita gente que tem coisa a perder. Um dos próprios personagens que fala, que rouba, fala que pra ele tá de boa, porque ele não perde nada. Quem perde, na verdade, é quem teve o relógio roubado. Exato. E eu acho que a trama vai se construindo assim, que até você meio que esquece um pouco da trama do assassinato. Sim. Quem é o personagem que você mais gostou? Pode escolher dois. Você é gentil, hein? Olha que está bom. Dois. Eu gosto muito da Marina. Ela é chata pra caramba, ela é bem annoying, mas assim, eu gostei muito dela porque ela meio que dá uma porra louquice, assim, às vezes que dá bacana pra série. Gostei da Marina e gostei muito do Christian. Ele é um alívio cômico bem legal, ele dá umas quebradas, assim, principalmente no começo, que você vê que ele ele tá lá pra quebrar um pouco da densidade, assim, da série, porque tipo, no começo é um pouco mais focado nos problemas deles, e aí você meio que tipo, vê, o Christian tá lá para ser o alívio cômico. Então a Marina e o Christian pra mim são as coisas mais gostei. Eu gosto muito do Omar, gosto muito da história dele e tal, e gosto muito do Paulo. Eu acho a história dele, o modo como ele é um personagem de descobertas que eu acho muito leve, muito legal. Quem é o personagem, só pode um, que você menos gostou? Que eu menos gostei foi a Lu. Eu acho que na verdade ela podia ser aquela coisa bem... Eles, assim, por um lado ela foi boa porque ela não seguiu o clichêzão de ser vila mexicana ou de ser vila latina, e pelo outro lado também ela não foi. Então eu achei que ela deveria ser uma coisa muito mais vou fuder com você e aí foda-se ninguém, porque ela também se ferra muito na série. Então, tipo, não, eu quero um vilão que não ferre as pessoas, entendeu? Quer dizer, que não se ferre e ferre as pessoas. Eu concordo, é o que eu menos gostei também. E não é que eu não gosto do personagem da Lucrécia, é que eu queria mais. Eu queria vê-la sendo mais má. Mais filha da puta. Mais crueldade. Ela é adolescente, sabe? Ela tem lá os seus momentos maus, mas eles se diluem muito rápido. Então, assim, é uma série que é rápida, são 8 episódios só
40. O primeiro episódio a gente tem 1 hora. Uma hora mas tem uns que vai um pouquinho mais, mas lá, dos 40 e poucos até 1 hora ali. Tá tudo nessa faixa, passa rápido, você vai pegar 3 dias ali, se você não tiver no final de semana. Você assiste, porque você vai ficar curioso por assistir. Porque ele tem muito gancho, né? Tem, especialmente nos 3 primeiros episódios. É assim, o episódio acaba e você fala, mas conforme tudo isso que a gente contou, vai sendo apresentado, todos esses... é sono positivo, é ladrão, tem o trisal, é gay. Tudo isso foi apresentado muito nos primeiros episódios. Então, você fala assim, gente, é uma grande enxurrada de clichês. E ok. Mas eles funcionam. Funciona. De novo, o que a gente falou agora há pouco. É uma série honesta. Sim. Ela não tem pretensões de ser uma revolução, não. Ela tem uma pretensão de atingir um bando de adolescentes. E para isso é um bando de gente bonita, porque são todos lindos. É um bando de bunda e peito bonito para quem não sabe o endereço daquele site de pornografia. Porque, né? É para adolescente ver bunda e peito sem entrar no site de pornô. Porque, gente... Tem muito peito. Tem muita bunda, tem muito peito. Você vê a bunda de E ela é 18 anos, né? tá? Então, tá. se você for querer assistir, você que é jovenzinha, que acompanha aqui a gente, não assista. Vai pedir pra mamãe e pro papai que eu não sou responsável pela sexualização de ninguém. Ninguém. É problema de vocês. E pra finalizar, assim, essa série, obviamente ela vai ser renovada. Vai, ela já tem até boatos que estão rolando aí. E quais são as suas expectativas pra segunda temporada? Sem dar muitos spoilers. Eu quero ver... Eu acho que o que eu mais quero ver é pra onde vai um dos meus personagens favoritos, A. E B, eu quero ver a entrada de uma personagem que é muito citada, mas que ela não aparece. Quem é? Estou curioso. A irmã. A irmã. Eu quero muito ver a irmã aparecendo. A irmã. A irmã da Nádia. A Nádia e o Omar têm uma irmã. E ela é meio porra louca, né? E a gente ela parece ser boa. Eu, na verdade, gostaria que eles dessem mais expandida na história do Guzmán. Porque eu fiquei muito assim, tipo, na expectativa que, não, ele é irmão de alguém. Uma coisa bem mexicana, assim, latina, que ele é irmão de alguém, ele é primo de alguém. Não sei, eu fiquei com essa expectativa e eu gostaria que ela se realizasse. Eu fiquei chateado com a trama do Guzmán quando ele fala que os pais morreram. Porque seria algo que a gente poderia super explorar na segunda temporada. Esses pais aparecendo aí. E também a gente quer saber como que, né, as pessoas estão vivendo, né? Porque, na verdade, assim, né, tem muita coisa que acontece no final da temporada que você fala, bem sabe? Interessante. O gancho é nítido, o gancho é escandaloso, o gancho não é nada discreto. Tem algumas personagens que você fala assim, como é que ela vai seguir a vida com isso? Isso vai ser um peso na vida dela, não vai? Isso vai ser um tormento. Então, você fica com ela querendo isso, assim. E você vai ter, é nítido, é aquele tipo de série, assim como a gente falou de Gossip Girl, assim como a gente falou de Riverdale, é o tipo de série feita para pegar um bando de adolescentes iniciantes e projetá-los ao estrelato. Sim. É isso. Então, esse grupo, com exceção da Lucrécia, que já é uma cantora famosa, é um grupo extremamente iniciante. Acho que as pessoas mais descoladas é o pessoal que fez A Casa de Papel. Então, é um elenco extremamente júnior, extremamente iniciante, que é aquela aposta para levar para o estrelato. Sim. Então, a gente quer ver. Então, assim como a gente via Gossip Girl, como a gente via todas essas séries teens, a gente agora quer ver isso. Então, e você? Eu também, eu acho que, se tiver que fazer uma reclamação, eu achei que o final, assim, da temporada, os últimos segundos, eles poderiam ter uma viradinha um pouco mais, um gancho maior. Mas eu entendo o porquê da trama foi feita daquele jeito. E assim, eu espero que eles voltem, todo mundo bem volte. Clichê a cena final, inclusive, viu, gente? Mas não é pouco, não. É muito clichê. Eu gostaria que fosse tipo uma coisa mais mas não foi. Mas é isso, eu acho que todo mundo tá dentro da medida do possível, tá bem. E pra segunda temporada eu espero que a trama não decaia. Porque sempre quando a primeira temporada é muito boa, é muito bem planejada, a segunda, pra continuar com o sucesso imediato, ela dá uma decaída sempre, assim. E não é meio que um padrão, mas provavelmente isso tem acontecido com as últimas produções. Sim. Então é isso, tipo, eu espero que eles mantenham o ritmo da série e também as pessoas continuem na empolgação. Porque a Netflix serve pra isso, né? Você acaba meio que maratonando e tal.
Então é isso. Vai assistir. Vai assistir Elite Depois conta pra gente o que comenta você lá o que achar. você achou. Tá bom? Tchau. Tchau.